Ó, vamos combinar que esse tipo de vídeo agora eu só faço bebendo cachaça, né? Terceiro ano de governo Bolsonaro, deu tudo errado como a gente avisou. Daí vem os liberalzinhos, ai, Bolsonaro, 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 defenderam, ajudaram a eleger e agora ficam, ai, eu sou contra e blá blá blá. Não. E esses mesmos liberalzinhos aí estão defendendo o nazismo, né? Liberdade de expressão, direito de criar partido nazista e blá blá blá. E qual que é a carta na manga deles? Qual que é o grande trunfo? Ai, o comunismo matou milhões. É verdade, né? Não foi só o nazismo que matou milhões. Comunismo também. Mas sabe quem é que matou milhões também? Capitalismo. Cristianismo, você talvez seja cristão, talvez você conheça cristãos ou capitalistas, pessoas que defendem capitalismo, você está propondo a criminalização deles também? Qual que é a minha estratégia nesse vídeo? É não permitir que as coisas se coloquem em termos de nazismo e comunismo só, né? Porque isso é ou ignorância ou desonestidade intelectual. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Depois desse vídeo, a ignorância cai fora. Depois desse vídeo, você vai assistir esse vídeo e você não vai ter mais a carta da ignorância. Você não vai mais poder falar que você não sabia, ou que você estava bêbado, ou que... Porque eu tô bebendo aqui e vou continuar com o raciocínio não nazista, tá? Prometo pra vocês. Então, depois desse vídeo, se você continuar com o discursinho de nazismo, comunismo, deixando o capitalismo, deixando o cristianismo e todos os outros ismos de lado, é pura desonestidade intelectual. Então, para quem está chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade. Eu queria convidar vocês a se inscreverem no canal para ter bastante conteúdo filosófico e problematização sobre o cotidiano. Deixar aquele like maroto para gerar engajamento. Ativar o sininho para que o YouTube recomende os meus vídeos para vocês. E quem puder contribuir com o Apoia-se, aproveito para agradecer quem já está contribuindo. Então vamos lá, capitalismo, comércio de pessoas escravizadas, né? A gente cria literalmente um grande comércio de seres humanos para trabalhar na propriedade privada que, diga-se de passagem, é sagrada, não importa como tenha sido adquirida. Eu vou fazer um vídeo só sobre propriedade, tá? Vou trazer Locke, vou trazer reflexões sobre isso, porque já não dá mais pra gente continuar com essas falácias. Então, não importa como tenha sido adquirida, não importa o quanto sangue, a gente, né, em nome da propriedade privada, a gente fez comércio de pessoas, a gente mantém os descendentes dessas pessoas em condições de miséria. A gente tem um sistema que defende que essas pessoas continuem em condições de miséria. Esse sistema, ele se chama capitalismo. Esse sistema, ele está sendo estudado. Quanto mais as pessoas que estudam chegam a essas conclusões, e as pessoas que estudam chegam a essas conclusões, mais a gente precisa difamar a educação, como faz o governo atual e como faz todo o governo que precisa da mentira, das fake news, que precisa que os fatos sejam manipulados para manter a sua legitimidade, tá? Então, o capitalismo teve isso. Capitalismo, né? Imperialismo, né? O próprio Lenin entende, e corretamente, ao meu ver, o imperialismo como um desenvolvimento do capitalismo. Colonialismo, né? Chegar em outros países e tratar como se fosse sua propriedade. Sistemas carcerários análogos a campos de concentração, que é o que a gente vê no Brasil, que é o que a gente vê nos Estados Unidos, em vários países capitalistas, tá? Só ler, vigiar e punir, só ler Ludovic Vacan, As Prisões da Miséria, Punir os Pobres, dentre outros, tá? Os sistemas carcerários aqui são terríveis, terríveis, terríveis. Bomba atômica, né? O que pode destruir o mundo. E fome política. Comida para todo mundo, produzida pela ciência, né, que é produzida pela classe trabalhadora, a ciência, a classe trabalhadora intelectiva, e a classe trabalhadora física que produz. Então, a partir dessa tecnologia, criamos comida para todo mundo, né? A classe trabalhadora trouxe comida para todo mundo, mas o sistema divide de maneira desigual a ponto de que inúmeras pessoas, milhões de pessoas morram de fome, inclusive as pessoas que estão produzindo essa comida para todo mundo. Então, se você, né, consultar os livros de história, né, no momento em que começa a surgir os grandes estados nacionais, conquistar territórios vira algo banal, vira quase uma necessidade dos países europeus. Só que conquistar território é eufemismo para roubo,
assassinato e estupro. A gente sempre esquece do estupro, né? Mas sempre tem muito estupro quando, né, a gente pega tropas de homens e deixa eles anos lutando e com pessoas à mercê e objetificando o ser humano, né? Sempre tem estupro, tá, gente? Só pegar aquilo que o Chomsky fala que foi uma nota de rodapé no Vietnã, na guerra do Vietnã, na guerra que os Estados Unidos faz contra o Vietnã para combater o comunismo, né? Não sei se você já ouviu esse discursinho em algum lugar. Mas a gente tem o massacre de My Lai, tá? 504 civis sul-vietnamitas, eu tô lendo aqui, sendo 182 mulheres, 17 mulheres grávidas e 173 crianças. Enfim, o massacre de My Lai foi quando os soldados norte-americanos saíram matando civis desarmados, até que um próprio norte-americano que também estava lá na guerra, que também já era alguém que estava para combater aí os comunistas, né, uma pessoa que já estava treinada na violência, foi tão absurdo que ele mesmo passou com o helicóptero, parou, se colocou contra os seus próprios compatriotas e ameaçou metralhar todo mundo se eles não parassem, tá? Foi ele que impediu, ele é visto hoje como um herói, de fato foi um ato heróico aí, mas, né, para mim, o meu ver não devia estar na guerra, não vou entrar nesse assunto aí, enfim, é só citando um exemplo, né? Uma nota de rodapé de como o mundo, o capitalismo, ideologias que a gente defende podem ser violentas, né? Então, esse discursinho de, matou milhões, não é porque matou milhões que a gente proíbe algo, tá? Não é porque uma ideologia ou uma crença é violenta que a gente proíbe. A liberdade de expressão é tão grande que a gente pode defender coisas violentas. E eu poderia aqui ficar um tempão falando das mortes do capitalismo e para as mortes do cristianismo, né? E para as mortes do comunismo também, porque não vou negar, eu não sou uma pessoa que gosta de negar fatos, tá? Não gosto de negar fatos, mas a verdade é que você já entendeu meu ponto. Você já entendeu que no mundo as ideologias, as crenças que a gente tem sempre tem em algum grau violência. A história da humanidade tem sangue nas mãos, nós seres humanos somos violentos. Se o critério for matou, então ninguém pode defender, não sobra nada na história da humanidade. Toda a sociedade tem sangue nas mãos. Mas o critério nunca foi esse, né, gente? No fundo, se a gente for ser honesto, o critério nunca foi esse. Você pode ser capitalista, cristão, você pode ser comunista, você pode gostar da Margaret Thatcher, do Ronald Reagan, do Barack Obama, do Churchill, do Bush, do Bill Clinton, e todos eles têm sangue nas mãos. Vamos pensar, vamos usar um argumento que na lógica a gente chama de redução ao absurdo, tá? Imagina se a gente fosse proibir toda ideologia porque ela em algum momento gerou violência. O que a gente ia precisar? A gente ia precisar de um regime extremamente totalitário, talvez o regime mais violento já criado no mundo, né? Só pensar a quantidade de pessoas que são cristãs no Brasil, quase 90%, a quantidade das pessoas que são capitalistas, né, defendem o capitalismo, né, não as que são capitalistas por deterem os meios de produção, mas as que defendem o capitalismo. Eu não tenho os números, mas acho que chegaria também muito próximo de 90%, talvez até mais. Vamos pensar no mundo, né, vamos pensar que o mundo inteiro é cheio, repleto de ideologias e que toda ideologia em algum grau prega violência, até porque já estamos com violência no mundo e muitas vezes se você está sofrendo violência, você vai combater a violência com violência, porque até onde eu sei, ciranda, flores e canções bonitinhas podem até ser inspiradoras, podem até ser legais, mas elas não conseguem combater de verdade a violência. Então, por redução ao absurdo, se a gente quisesse proibir qualquer ideologia simplesmente porque ela prega ou já gerou violência em algum momento na história da humanidade, a gente teria que criar a sociedade mais violenta que já existiu, para coibir que a grande maioria da população acredite naquilo que acredita. É quase um paradoxo. Se você acha que nós deveríamos proibir todas as ideologias que já geraram violência, você está praticamente pressupondo uma ideologia violenta. E veja bem, na minha condição de pós-moderno, que não acredita nas metanarrativas, né? Nem comunismo, nem cristianismo, nem capitalismo. Eu não escondo certa preferência pelo comunismo, algo que até geraria um vídeo, tá? Porque eu não me intitulo comunista, não é o objetivo do vídeo falar sobre isso, até já me perguntaram no canal, eu não me intitulo comunista, mas eu tenho uma preferência em termos ideológicos por conta de uma série de coisas. Eu acho que a distribuição das riquezas tem que ser baseada em coisas concretas, né? Como o fato de existirem classes trabalhadoras que trabalham, produzem e deveriam colher os frutos. E eu não acho que questões místicas como
propriedade, né, um direito natural à propriedade, independente de como foi adquirida essa propriedade, nesse mundo onde a maior parte das propriedades se concentra por termos violentos e ilegítimos, ao meu ver. Então eu não tenho assim preferência por essa ideologia que busca a parasitagem, a mediocridade, a covardia e a fome mesmo, né? Gera fome. E se você falar, mas no capitalismo a gente criou tecnologia, blá blá, pois é, quem criou a tecnologia foi a classe trabalhadora. O capitalismo é sobre como essa mesma classe trabalhadora que cria tecnologia, que cria comida para o mundo inteiro, que cria energia, que cria uma série de coisas, não colhe devidamente os frutos disso, tá? Não confunda capitalismo com ciência. Ciência é bastante legal, inclusive a ciência que surge no capitalismo, mas a ciência também é produzida pela classe trabalhadora e não é a classe trabalhadora que está ficando bilionária, né? São parasitas que se aproveitam de um sistema que concentra riqueza e essas pessoas estão ficando bilionárias ou multimilionárias, enfim, não é a classe trabalhadora, não são as pessoas que estão produzindo ciência. Talvez eu faça vídeo depois sobre isso, né? Mas só para lembrar, né, Einstein, então, que produziu muitas coisas intelectuais importantes para a humanidade, não era um bilionário, não era alguém que concentrava muita riqueza, possivelmente ganhou uma quantidade razoável de dinheiro, mas vamos combinar que se você é um dos maiores gênios que a humanidade já teve, uma quantidade razoável de dinheiro não é muita coisa, né? Então, assim, existem preferências minhas, mas a verdade é que capitalismo, cristianismo e comunismo mataram pessoas e a gente tem que lidar com isso. E é difícil para mim dizer, né, que todas essas ideologias têm o seu lado bom. Existem pessoas boas que defendem essas ideologias. Você pode pensar em cristianismo, você pode pensar no cidadão de bem, que quer arma, que votou no Bolsonaro, e que é infame, e que prega violência, e que é racista, velado, né? Mas é racista, é homofóbico, é misógino, é capacitista, tá? Mas você pode pensar também em teologia da libertação, você pode pensar no padre Fábio de Mello, né? Pessoas boas, existem pessoas boas, muitas pessoas boas cristãs, tá? A minha vozinha querida, linda, maravilhosa e amada é cristã, embora ela leia livros espíritas, e ela não é cristã por conta da violência do cristianismo, ela é cristã por conta de valores que ela aprendeu desde pequena, e é isso, gente, é isso. Existem pessoas cristãs boas, maravilhosas, que estão lutando por um mundo melhor, existem pessoas que acreditam no capitalismo e que estão lutando por um mundo melhor, tá? Eu tô aqui porque eu quero que essas pessoas boas saiam um pouco da ignorância de lutar pelo capitalismo e lutem de fato com ferramentas eficientes por um mundo melhor, mas a verdade é que existem pessoas que defendem o capitalismo, que são boas e vocês sabem disso. A mesma coisa vale para o cristianismo, a mesma coisa vale para o comunismo, para qualquer uma dessas três ideologias. A gente consegue extrair coisas boas, a gente consegue extrair seres humanos bons e decentes, a gente consegue minimamente um ideal de civilidade que vale a pena lutar. Para o nazismo isso serve? Não. Não e não. Não existe nazista bom. Não existe nazismo bom. Não existem ideias aproveitáveis no nazismo, tá? E daí eu recomendo você pegar livros ou até canais do YouTube de história. Eu, nesse exato momento, estou apaixonado por um canal chamado Parabólica. É um canal de história, eu recomendo, né? Tem vários vídeos sobre nazismo. Recomendo que vocês assistam para entender, para saber melhor sobre o nazismo. Eu não sou professor de história, eu não tô aqui para ensinar o nazismo, eu tô aqui por conta desse argumento que é o que eu quero desconstruir. Mas quando você entender o nazismo, você vai entender que nada bom sai de lá. É por isso que você não pode fazer apologia ao nazismo, você não pode dar liberdade de expressão para o nazista, você não pode defender o direito de criação de um partido nazista. Em nenhum mundo possível alguma coisa boa pode sair dali. Nenhum ser humano decente tem dúvida disso. Mas tem muita gente safadinha que está disposta a defender isso porque os seus ideais liberais não caem muito longe dos ideais nazistas. E o comunismo é nada mais, nada menos do que uma cortina de fumaça. Algo para desviar a sua atenção, algo para que possa ser feito um moralismo em cima de falsas promessas de liberdade, né? Até a falsificação do que significa liberdade, para que você possa ser enganado sistematicamente a ponto de você defender coisas absurdas como a ideia de que nazismo e comunismo é a mesma coisa. Então, se é verdade, e me dói dizer isso, tá? Que coisas boas podem sair do cristianismo, do capitalismo, do comunismo, todo nazista é um baita de um safado sem vergonha. Nazismo não se debate, se combate. Quem gosta de nazista
é o inverno russo.